Olá, meu irmão, querida irmã, encontramos-nos outra vez. Já são vários anos, um bom número de anos que toda semana aqui nos vemos para a leitura orante da palavra. E aqui, desta vez, a leitura orante da palavra é Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19, é o texto da solenidade, a data solene litúrgica, data festiva de São Pedro e São Paulo. É a palavra que será proclamada em todas as igrejas no domingo 29 de junho. Eu falei Mateus 16, 13 a 19. Vamos então ao texto primeiro, com a explicação que o segue, em vista da oração na segunda parte. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. É esta a palavra, meu irmão, minha irmã, para esse domingo, ou para o domingo 29 de junho. Vamos lá. Chegando ao território de Cesareia de Filipe. Cesareia era comum os governadores provinciais, cada província, dar nomes às suas regiões ou cidades, nomes do imperador, tudo para manter uma relação de vinculação e também de agrado, para que o imperador se agradasse do seu subordinado e o mantivesse no exercício do poder. São esses acordos políticos que, às vezes por outro, encontramos também em nossos governos e em nossas realidades. Cesareia, César, o imperador romano, homenagem a ele. Cesareia de Filipe era uma região generosa, economicamente muito produtiva. As pesquisas históricas de hoje confirmam que as casas, as cidades, a economia da região era muito próspera. Pois bem, na região mais prendada em termos de prestígio econômico, para lá Jesus foi com os seus discípulos e desde lá
com eles partiu para Jerusalém, para colocar em contraste o evangelista, a região forte economicamente, que seria o ponto de partida para Jerusalém, um contraste. Jerusalém, um centro religioso, um centro econômico, o outro centro religioso. Vamos lá. Quem dizem os homens que eu sou? Ou quem dizem os homens ser o filho do homem? Elias. Acreditava-se que o profeta, o seu retorno seria o indicativo de que o Messias estaria para chegar, prestes a chegar. E se não Elias, qualquer um dos profetas, mencionaram Jeremias. E vós? Já não é mais uma ideia ou um pensamento. Jeremias, João Batista, Elias, seja quem for. Agora é uma relação pessoal, uma escolha. E vós, quem dizeis? Não se trata, pois, de uma concordância teórica, mas uma adesão pessoal. E aí Simão Pedro, respondendo em nome dos outros, não apenas em nome pessoal. De fato, dia 29 de junho é também o dia do Papa. Nosso querido Leão XIV é sucessor de Pedro. Então, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma expressão solene para a teologia da época. O Filho do Deus vivo. A palavra, a tradução literal melhor seria o Filho do Deus que faz viver, que dá a vida. Quando Jesus foi levado ao tribunal, Caifás também lhe perguntou, em nome do Deus vivo, diga, és o Messias? És o Filho de Deus? A mesma expressão, Pedro como linguagem de adesão, Caifás como linguagem de rejeição. Portanto, não se trata da pronúncia pura e simples, mas de uma relação pessoal com o Messias. É aí que se decide tudo. E então, não foi a carne, não foi o sangue, Pedro. Não se tratou da inteligência religiosa ou teológica, dom de Deus, mas o Pai que está nos céus. A verdade, quando pronunciada como linguagem de quem adere a Jesus Cristo, esta verdade tem sua origem primeira no próprio Senhor, no próprio Deus. Então, bem-aventurado Pedro, bem-aventurança, foi eleito para receber as venturas de Deus, as felizes venturas, aquilo que Deus quer oferecer e que está para vir. As bênçãos copiosas de Deus estão sobre ti, sobre você, Pedro, por perceber e aderir. O Salvador e a salvação de Deus está chegada em Jesus Cristo. És Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Somente Mateus usa a palavra igreja entre os evangelistas. Interessante. És Pedro, e sobre esta pedra. Não está a falar de pedra como pequeno objeto sólido, mas o fundamento. Reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é o fundamento de toda a vivência eclesial, de ser igreja. Começa por aí, como elemento decisivo, e aí é uma adesão pessoal, não é uma ideia acolhida apenas. E o poder de ligar, de desligar, significava para o uso daquele tempo, daquela época, o poder de afirmar onde Deus se deixa
encontrar onde a salvação existe e onde ela falta. Desligar significa também estão desligados todas aquelas amarras que mantinha alguém sob a condenação. Se Pedro tem autoridade para desligar, usava-se desligar, desamarrar, está desamarrado de qualquer condenação, é a pessoa livre. Pedro tem autoridade para reconhecer quem está livre de quaisquer condenações e que está, sim, apto a experiências de comunhão com Deus. E o Papa, sucessor de Pedro, assim como Pedro outrora, não é um mero chefe de uma organização religiosa institucionalizada. É alguém que recebeu de Jesus Cristo a autoridade para pronunciar a verdade da salvação. Aquela verdade que aproxima Deus do seu povo, o povo de seu Deus. E as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. A tradução, as portas do inferno, é comum encontrá-la assim. Nunca existe a palavra inferno nos evangelistas, nos evangelhos. O Hades, estamos falando partindo da mentalidade daquele tempo, é o lugar para onde vão os mortos. Assim se pensava, um lugar não necessariamente de condenação, mas informe, indefinido. É como se não se cresce na ressurreição. Não há nenhum triunfo contra a igreja, qualquer ideia que nega a ressurreição. A palavra que o Senhor delegou aos discípulos através de Pedro pronuncia sempre a salvação, que é maior do que qualquer poder da morte. É esse o sentido do Evangelho desta solenidade de São Pedro e São Paulo. A TV Evangelizar também está no YouTube. Segue a gente por lá. Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos agora à segunda parte da nossa leitura orante do Evangelho. É para esta solenidade de São Pedro e São Paulo. É o domingo 29 de junho. Há pouco foi explicado o sentido do texto nele mesmo, o quanto possível tentando perceber o que pretendia o autor dizer. Mas agora não é a redação de um autor, mas é a palavra de Deus. Queremos orar com ela. Era assim que Maria orava. Falava a Deus partindo da palavra de Deus. Queira, pois, aquietar a própria interioridade, você aí, eu aqui, tentando pacificar, eliminar agitações, inquietações, temores, rupturas, talvez amarguras que nos firam. Vamos deixar tudo isso de lado. Como se faz? Respire profundamente uma primeira vez, uma segunda vez, tentando perceber somente o ar, concentrar suas atenções no ar, que entra pelas narinas, que atravessa a garganta, que chega aos pulmões, que os infla. Tente senti-los.
E agora vamos juntos. Você aí, eu aqui. Vamos pedir que o Espírito Santo venha orar conosco. O autor, quando escreveu, era movido pelo Espírito de Deus. Agora nós, a ler, aceitemos sua mesma moção. Espírito Santo, sois o amor do Pai e do Filho. Sois a força prometida por Jesus antes de partir. Sois o dom conferido aos apóstolos antes de evangelizar. Sois aquela força secreta que motivou a igreja a missionar através dos primeiros discípulos. Quanta coragem, quanta intrepidez, quanto vigor. Vinde, pois, projetar vossa luz e a vossa força à nossa mente, à nossa liberdade e aos nossos afetos, para que acolhamos o que o Senhor disse outrora aos discípulos e quer dizer a nós agora. Agora vamos reler o texto, meu irmão, minha irmã, com a imaginação, criando na nossa mente as imagens que a leitura inspirou. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe. Região generosa, belos trigais, muitos cultivos, pássaros a cantar, paisagem bonita, casas melhores do que em outros lugares, e Jesus a perguntar. Tente ver Jesus e os 12. E a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Um fala de Elias, um outro de Jeremias, um outro de algum terceiro, quarto, quinto profeta. Cada um interpretava de um modo. Tente ouvir o Senhor a lhes falar. Lá estão eles, sentados, quem sabe, em uma praça. Imagine uma praça, bancos, lugares, e Jesus lá a perguntar a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Eles até param um pouco, cada um parece querer construir a resposta. Ela não está pronta, como se tratasse de um objeto atraído pela gravidade e cai. Não é tão espontânea. É preciso uma reflexão e uma adesão e uma disposição pessoal. Não apenas para dizer quem é o Filho do Homem, mas quem é Ele, Jesus, o Filho do Homem. Tente ouvir a voz de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro era um sujeito impetuoso, falante, espontâneo, sempre à frente, repleto de iniciativas, e alguém também temeroso, às vezes instável, outras vezes inquieto, mas sincero sempre. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tente então observar o Senhor a dizer: bem-aventurado és tu, Simão. Isso, bem-aventurado. Tente olhar para Pedro, aquela fisionomia que talvez nem ele tem, de quem não tinha entendido bem o que significava a bem-aventurança, mas lá está ele a repetir.
E o Senhor a lhe dizer, não foi a carne, não foi o sangue, foi o Pai. E aí a promessa de que Pedro e os outros, não são eles os fundamentos, é Jesus, mas a relação deles com Jesus é modelo para que a igreja se sustente. E tente ouvir a voz de Jesus e ver as reações de Pedro. Talvez ele não pudesse compreender nada de tudo o que estava a ouvir, mas tinha uma relação pessoal com o Senhor Jesus, de afeição, de amizade, de obediência. Não entendeu sempre, mas aderiu sempre. E agora vamos a um novo passo. Ponha-se lá, entre aqueles 12. A região é generosa. A paisagem é deslumbrante. A cidade é fulgurante em relação às outras. Um dinamismo, para aquela época, um dinamismo urbano muito particular. Lá César, o imperador, era homenageado. Quantas verdades, quantas tensões, quantas diferenças, quanto pluralismo para os padrões da época. Mas estamos lá. Eu, você, cada um de nós é um dos 12. Sucessos, vitórias que tivemos, triunfos alcançados. Também situações nas quais não entendemos por que nos aconteceram e quem sabe Deus tenha assim tenhamos interpretado que Deus se esqueceu de nós. E o Senhor está a perguntar a mim, a você. Estamos lá em Cesareia de Filipe. O que diz você de mim? O que pensa? Talvez seja isso que o Senhor esteja a perguntar a mim, a você e a nós. O que espera? Como gostaria que fosse o Filho do Homem, o Salvador? Pedro disse, és o Messias, o Filho de Deus vivo. O Filho daquele Deus que multiplica a vida, que faz viver. E talvez eu possa agora me perguntar, Pedro percebeu, e eu? Como percebo Jesus, o Filho de Deus vivo na minha vida? Que influências Ele exerce sobre mim? Que comportamentos Ele espera de mim? Que olhar Ele teria para mim? Ele está a esperar que eu diga alguma coisa para Ele, o que eu penso. E então terei tempo também para ouvir dEle o que Ele espera de mim. Deixemos o Senhor nos perguntar, a mim, que sou bispo, a você, que é amigo de muitos, que é amiga de muitas, talvez lá em casa, lá na empresa, no ambiente de suas amizades e convívios. Senhor, o que esperas de mim? Quero deixá-lo repetir a pergunta. Ou melhor, quero repetir a pergunta a Ele. O que esperas de mim? Tente ouvi-lo. E na nova semana que começa, tente perceber, nos dias da nova semana, os traços da proximidade dEle.
E então poderemos compreender o que Ele espera de nós.